E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, eu quero conversar um pouco a respeito desse assunto. Eu não confio, né, no protestantismo. E vou explicar nesse vídeo, né, por que não confio no protestantismo. A gente vê muitas pessoas, né, no protestantismo, né, vê muitos pastores, né, muito ricos, enganando as pessoas, né, construindo templos gigantescos, né, e levando multidões, né, a esses lugares e se julgando, né, evangélicos. E a gente vê essa mentira. Eu acho assim que se a gente vê essa mentira com muita clareza, a gente sabe claramente que isso é uma fundação humana, né, é uma vaidade humana. O homem fundar o seu próprio templo, né, se autodenominar bispo, se autodenominar apóstolo. Quer dizer que a gente vê tudo isso, e se a gente ficar calado, eu acho que a gente comete um pecado gravíssimo, né, diante de Deus. Saber que um homem não pode se fazer por conta própria, né, dizer eu sou bispo, né, dizer eu sou apóstolo, e ver com muita clareza na Bíblia, né, que isso não vem de Deus, né, não vem das Sagradas Escrituras. Não existe isso nas Sagradas Escrituras, né, de sair fundando a própria igreja, fundando o próprio templo, se fazendo bispo, se fazendo, né, apóstolo por conta própria. Isso não existe, né, nas Sagradas Escrituras. Uma aprovação, né? O que existe é que as pessoas que fizeram isso nas Sagradas Escrituras, os reis, né, que se fizeram isso nas Sagradas Escrituras, foram, né, condenados por Deus, né? Quer dizer que é um ato que a Sagradas Escrituras condena essa atitude. Mesmo assim, a gente vê pessoas, né, defendendo, né, esse grande erro. Falo isso com respeito, né, porque Jesus Cristo enviou a sua igreja para ensinar em todas as nações. E Jesus Cristo não disse, olha, bate no ombro de uma pessoa e pergunta se ela já tem uma religião. Se ela tiver religião, você deixa ela de lado. Vai pregar para quem não tem religião. Não. Jesus Cristo enviou a igreja para pregar para todo mundo. É lógico que quando a igreja saiu para pregar para todo mundo, encontrou, né, pessoas que tinham suas seitas, suas religiões, seus costumes. Mas Jesus disse, vai e fala a verdade para ele. Porque se ele se converter, será salvo, né? Então é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está falando a verdade para os protestantes, para os desigrejados, para outras pessoas que seguem outras religiões. Mas a gente foca muito no protestantismo, por quê? Porque eles têm um ataque, né, maciço contra a fé católica, né? Tem uns que são ferrenhos, né, em um ataque maciço à fé católica, né? E a gente precisa não se defender só por se defender, né? A gente precisa se defender, mas para mostrar a verdade, só para mostrar a verdade, né? Não é uma defesa, não vou me defender só porque eu estou me defendendo, não. A gente está se defendendo porque a fé católica é a fé bíblica, é a igreja que nosso Senhor Jesus Cristo, né, fundou e enviou ao mundo. Por exemplo, a gente está falando aqui de confiança. Como eu vou confiar em um apóstolo que se fez apóstolo depois de 2000 anos da igreja? Depois de 1500 anos que a igreja já estava no mundo todo. Como eu vou confiar em alguém que não vem da sucessão apostólica, né? Num bispo que não vem da sucessão apostólica? Como é que eu vou confiar nessas criaturas que se autodenomina aquilo que não são, né? Uma passagem para a gente meditar bem é a eleição, né, de Matias no lugar de Judas. Pega as suas Sagradas Escrituras aí, ó, em Atos capítulo 1. Vamos ler, né, o versículo 20 e o 21, para não se estender muito. Mas você vai ver que se trata da eleição de Matias. E São Pedro, né, sempre São Pedro, né, o príncipe aqui dos apóstolos, vai dizer, olha, é preciso a gente, né, encontrar alguém para ocupar o lugar do traidor, né, de Judas. Porque Pedro, né, entendeu claramente que não podia ficar os 11, né, apóstolos. Teria que ser os 12, né, assim como nosso Senhor Jesus Cristo, né,
instituiu. Então, São Pedro vai dizer assim, né? Veja aí, capítulo 1 de Atos, no versículo 20 e o 21, né? Ele vai dizer assim, ele está lendo, né, as Sagradas Escrituras, e ele diz assim, ó, de fato, no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e ainda, que outro receba o seu encargo. Ou seja, ele está falando de Judas, né, que outro receba o seu encargo, que vai acontecer, né, na eleição de Matias. E no versículo 21, ele vai dizer assim, né? Veja agora uma eleição justa e honesta, né? O que é ser um apóstolo de forma, né, honesta. São Pedro vai dizer, né, no versículo 21 de Atos 1. Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu no meio de nós. Veja, né? São Pedro vai dizer, há homens que nos acompanharam em todo momento, durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu no meio de nós. Olha aí uma pessoa que tem, né, credibilidade, uma pessoa que viveu, né, que nos acompanhou desde o início, durante, né, todo o tempo em que viveu nosso Senhor Jesus Cristo. Tem homens que nos acompanhou, né? Que nos acompanhou. Olha que beleza, né? A fé católica. Aquele que acompanhou desde o início, né? Durante, né, todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu no meio de nós. E em João, mais um versículo aqui, ó, em João 15, o versículo, né, 26 e o 27, Jesus vai dizer assim, ó. Jesus vai dizer assim, quando, porém, vier o defensor, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Olha só, meus irmãos. O próprio Jesus Cristo está dizendo assim, olha, o Espírito da verdade dará testemunho de mim, né? Vai dar testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estás comigo desde o começo. João 15, o versículo 26 nem o 27. Os últimos versículos. Veja, Jesus está dizendo, olha, o Espírito Santo vai dar testemunho de mim. E vós também, né, a igreja, né, vós também vai dar testemunho de mim, porque, né, estás comigo desde o começo. Agora veja, né, o que São Pedro disse, né, na eleição de Matias. Vamos escolher homens, ele vai dizer, né, ó, há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu no meio de nós. Ou seja, essas pessoas que merecem confiança, que veio desde lá. Se você vai pegar um depoimento, né, de alguém, é bom você saber toda a história, né? Quer dizer que São Pedro diz, olha, esses homens, vamos escolher uma pessoa, né, que veio desde o início. E Jesus Cristo vai dizer, né, o defensor dará testemunho de mim e vós também, porque estás comigo desde o início. Agora, meus irmãos, como é que eu vou confiar em uma pessoa que se diz apóstolo, apóstola, que nasceu um dia desse, né? Que não vem da sucessão apostólica? Como é que eu vou colocar minha fé no templo, né, de um bispo que não é bispo, que faz uso, né, impróprio, né, desse nome, usa, né, inadequadamente, né, esse nome de bispo, de apóstolo? Quer dizer, né, que usurparam para si esses títulos para enganar as pessoas simples, né? Mas não estão com o nosso Senhor Jesus Cristo desde o início. Então, meus irmãos, se uma pessoa, né, fizer uma leitura prestando mais atenção, né, no texto sagrado, vai perceber. Porque São Pedro disse assim, olha, vamos escolher esses homens que está conosco, né, durante todo o tempo, né, da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, né, enquanto ele viveu aqui no meio de nós. E o próprio Jesus vai dizer, né, vós também dareis testemunho de mim, porque está aí comigo, né, desde o início. Então, meus irmãos, como confiar
nesses, né, com todo respeito da palavra, nesses, né, atravessadores. São atravessadores que surgiram depois de muitos anos, né, como apóstolo, como bispo, bispa, como apóstola, para enganar pessoas muito distraídas. Só consegue enganar uma pessoa muito distraída na fé. Porque não dá para confiar, né, não dá para confiar em um apóstolo, em um bispo, né, repito, que não tem nada a ver com a sucessão apostólica. A gente precisa saber aonde a gente colocou a nossa fé, como disse os apóstolos, né? Eu sei aonde eu coloquei a minha fé. Você sabe aonde você colocou a sua fé? Está colocando a sua fé em um templo, em uma igreja, em uma denominação de um bispo, de um apóstolo, que nada tem a ver com a sucessão apostólica? Né? É preciso saber que está desde o início. Veja, o apóstolo Pedro, quando foi fazer a escolha, levou isso, né, em consideração. Esses homens estão conosco desde o início. O apóstolo Pedro, né, usou esse critério. Esses homens estão conosco desde o início. Jesus Cristo também usou esse critério. Vocês darão testemunho de mim porque estão comigo desde o início. Será se isso não é para levar em conta? Será se o seu bispo, será se o seu apóstolo aí está com Jesus Cristo desde o início? Será se eles não saíram e se tornaram atravessadores? Então é por isso, meus irmãos, que a gente tem toda a certeza de que o protestantismo é uma invenção humana, né? Que nada tem a ver com as Sagradas Escrituras. O seu fundamento não é bíblico, não é da vontade de Deus, mas sim da vontade do homem, que não estão com a igreja, não estão com os apóstolos desde o início, não estão com o nosso Senhor Jesus Cristo desde o início. Como é que eu vou colocar a minha fé em denominações que surgiram há poucos anos, né? Que não estão desde o início? Então, fica aí esse vídeo, né? E essas passagens bíblicas para você estudar, né? Ó, Atos capítulo 1, pode ler do versículo 15 ao final, né? A eleição de Matias, que você vai entender que o critério foi esse, usado, né, por São Pedro. De onde vieram esses homens? São Pedro vai dizer, né, esses homens estão conosco desde o início. Jesus também vai dizer, né, o Espírito dará testemunho de mim, e vós também, porque estás comigo desde o início, né, desde o começo. A igreja que está com o nosso Senhor Jesus Cristo desde o começo é a Igreja Católica Apostólica Romana. Se você pegar aí os bispos católicos, pegar a sucessão, né, por exemplo, do Papa Francisco, e voltando, você vai chegar a São Pedro, aquele que caminhou com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Agora, se você chegar aí nesses bispos protestantes, se você chegar aí nesses apóstolos protestantes, você vai encontrar um homem com a mente doente, por dinheiro, por vaidade, né? Nada tem a ver com a sucessão apostólica. Repito, né? Bispo protestante, apóstolos protestantes, nada tem a ver com a sucessão apostólica. Então, eles estão ali, né, por conta própria. E o apóstolo Paulo, né, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, né, o versículo 18, São Paulo vai dizer, né, que só é aprovado aquele que Deus, né, recomenda, e não aquele que recomenda a si mesmo. Então essas pessoas, meus irmãos, recomendaram a si mesmo. E quando um protestante, na graça de Deus, né, pela graça de Deus, descobre isso, sai imediatamente do protestantismo e vai estudar a fé católica para entender os pontos que são mais combatidos pelo protestante, vai estudar a fé católica, vai compreender que a fé das Sagradas Escrituras é a fé católica, e daí torna-se católico, volta para a Igreja Católica e larga essa grande idolatria que é o protestantismo, né? Essa grande mentira que é, né, o protestantismo. Como escreveu alguém aqui nos comentários, né, que o protestantismo é uma grande piada, é uma grande piada. Como é que alguém diz que é apóstolo e outra pessoa confia? Como é que alguém diz que é bispo e outra pessoa confia, né? Então, meus irmãos, deixa aí esse vídeo, né, para você entender de uma vez por todas que bispo e apóstolo só na Igreja Católica, né, através da sucessão apostólica. Só esses que vêm desde o início, como falou Pedro e como disse também nosso Senhor Jesus Cristo.
estão conosco, né, desde o início. Esses merecem, né, credibilidade. O resto não tem credibilidade, não merece confiança, porque não são aquilo que dizem, né, que são, beleza? Então é isso aí. Se você não é inscrito no canal, né, peço a você que se inscreva, compartilhe aí essa mensagem com outras pessoas, né? Deixa um joinha para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.